Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Nós tivemos agora um momento de pregação e de cura, oração de cura, mas agora nós vamos ter um momento de formação. Não vai ser uma pregação, vai ser um ensino. Aí você me pergunta, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Fernando, sou daqui de Patos, da Paróquia São Benedito e do Ministério de Pregação. Então agora nós vamos ter um momento de ensino, de formação, que não é um momento de pregação. Aí você me pergunta, qual a diferença da pregação para o ensino? O ensino serve para a gente aprender. E o povo de Deus precisa aprender? Claro que precisa. O povo de Deus sabe tudo? Nunca sabe. E o povo de Deus realmente precisa aprender. E formação é algo muito importante. Formação é tão importante que o povo de Deus, isso até a palavra nos fala, às vezes se perde por falta de conhecimento. Pode ver que a maioria das pessoas que muda de religião, ou às vezes as pessoas que muda de igreja, sai falando mal da igreja católica, é porque não teve uma formação na igreja, não teve ninguém que ensinasse, não teve ninguém que formasse. É gente que faltou a catequese, que nunca foi num grupo de oração, às vezes ia na missa e não prestava atenção em nada. É isso que eu vejo. Então, nós precisamos da formação, porque sem formação não dá para ser intercessor. O intercessor precisa de formação, para ele saber conduzir bem o ministério dele. Mesmo que às vezes pense, não, eu preciso saber rezar, não. Precisamos de formação. Só para a gente ter uma ideia, Jesus tinha quantos apóstolos? Aqui é a formação, quero que vocês conversem comigo. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. O que Jesus fez? Na sua Bíblia, fala de algum dos apóstolos que Jesus fez uma cura extraordinária na vida deles? Fala ou não? Não. Na minha Bíblia não fala assim que um deles era cego e Jesus... Não, uma cura extraordinária, um milagre extraordinário não fez. Jesus fez o que mais com os apóstolos? Jesus deu formação. Dos 12, quantos se perderam? Gente, conversa comigo. Vamos lá. Dos 12, quantos se perderam? E aí depois Jesus curou 10. Dos 10, quantos se perderam? Lá na história dos 10 leprosos, quantos se perderam? Então, se a gente quiser segurar o povo, a gente tem que fazer o quê? Formar. O povo formado a gente segura. Não adianta só, às vezes a pessoa vai no grupo de oração, a pessoa fala, eu quero só receber uma cura. Não adianta. A pessoa precisa de cura e de formação, senão ela vai embora, senão ela não fica. Então, por isso é muito importante, junto com a oração de cura, o momento de formação. E nós, com o coração curado agora, nós vamos participar dessa formação, cujo tema é o perfil do intercessor. Essa pregação, como o Flávio dizia, o tema do encontro na Ana que falava é individual. Então agora também nós vamos falar de maneira individual, o perfil do intercessor, para você que é intercessor. E uma coisa muito interessante é que a igreja tem nos ensinado, principalmente depois daquela visita do Papa, que teve aquele encontro dos bispos, que nós precisamos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. E por que a igreja fala isso? Porque a igreja percebe que tem muita gente que é discípulo de Jesus, muito discípulo de Jesus. Está em todos os encontros, em todas as missas, em todas as palestras, escuta canção nova, Padre Reginaldo, reza o tempo inteiro, escuta tudo e aprende tudo. É discípulo de Jesus, onde Jesus está, ele está. E tem gente na igreja que é só missionário, quer dizer, só trabalha. Eu vejo que tem gente, não sei na paróquia de vocês, mas tem gente que a gente quase não vê, nem na missa, mas trabalhar ele está em tudo. Precisou de limpar um chão, ele limpa, precisou fazer comida, ele faz, mas não reza. E a igreja, então, vem dizer para nós que não dá para ser assim. Não dá para ser só discípulo ou só missionário. Nós precisamos ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Quer dizer, nós precisamos de um tempo em que nós vamos sentar, como esse final de semana, nós vamos sentar, nós vamos ouvir, nós vamos aprender, nós vamos ser cuidados, mas também precisamos depois ir para o trabalho. De nada adianta você participar desse encontro final de semana inteiro, aprender um monte de coisa, e chegar lá na sua paróquia e não fazer nada de novo, não fazer nada de interessante daquilo que você aprendeu. Então a igreja nos fala que se você tiver uma hora, fala, eu tenho uma hora só para dedicar para a igreja na minha semana, essa uma hora tem que ser meia hora de discípulo e meia hora de missionário. Não posso pegar uma hora e trabalhar e não rezar. Por quê? Porque se eu ficar só rezando, um dia a pessoa fala, mas eu estou
inútil aqui na igreja. Tem gente que é assim, às vezes participa do grupo, participa da missa e sente assim, estou tão inútil aqui, não estou servindo para nada, não estou ajudando nada, não estou dando os frutos. Mas se eu também ficar só trabalhando, eu vou ficar cansado, arrebentado, não dou conta de nada. Trabalho, tem gente que carrega a igreja nas costas, eu não estou tendo tempo nem de rezar, então para, porque se eu não for discípulo de Jesus, eu não posso ser missionário, eu não consigo ser missionário. E da mesma forma, não adianta ser só discípulo de Jesus e não ser missionário, e não trabalhar nada. Então nós temos agora esse momento que nós vamos falar do perfil do intercessor, para que nós possamos realmente aprender como nós devemos ser, para chegar no nosso grupo de intercessão, no nosso grupo de oração, no nosso grupo da nossa paróquia, realmente fazendo a nossa missão como o Senhor deseja. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 33, eu acho que não vou ler não, mas essa história é muito conhecida. Deus fala que vai destruir a cidade de Sodoma, e como Deus tinha feito uma aliança com Abrão, aqui no capítulo 15, Deus tinha feito uma aliança com Abrão que ia ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Deus havia prometido para Abraão uma descendência muito numerosa, e Abraão estava indo para a cidade de Sodoma, e a cidade ia ser destruída. Então Deus fala, tem que avisar para Abraão que a cidade vai ser destruída. E aí, 23, Abraão aproximou-se e perguntou a Deus, você vai deixar o justo e o ímpio morrer? Todos conhecem, acho que todos conhecem essa história, né? Você vai deixar o justo e o ímpio morrer? E aí Abraão fala, se tiver 40 justos naquela cidade, aquela cidade vai ser destruída? Deus fala, não, se tiver 40 justos, aquela cidade não vai ser destruída. Aí Abraão fala, mas às vezes falta 5, se tiver 35, aquela cidade vai ser destruída? O que Deus responde? Não, se tiver 35 eu não destruo a cidade. Aí depois Abraão vai diminuindo, e chega em 10, se tiver 10 justos naquela cidade, a cidade vai ser destruída? Não. E por que Deus sempre fala que não ia destruir a cidade? Porque o que interessava para Deus é que ali tinha alguém justo. Não a quantidade. Da mesma forma no grupo de intercessão. No grupo de intercessão o que importa mais é a qualidade do intercessor. Adianta ter um grupo de 50 intercessores e lá não ter nenhum justo que agrada a Deus? Nenhum que seja um intercessor de verdade? Não adianta. Agora, 10 intercessores, às vezes bem preparados, bem formados, fiéis ao ministério, salvam uma cidade, salvam um país. Mas tem que ser fiel, mas tem que ser intercessor de verdade. Não adianta número. O que essa palavra mais nos mostra é isso, que não adianta número, que não adianta volume. Imagina, a gente viu a semana passada aqui em Paz, um evento daquele tamanho, e eu achei interessante que o padre falou, tem gente aqui que está aqui por curiosidade, que semana passada não deve ter vindo à missa. Quer dizer, às vezes a gente quer número, né? Na minha paróquia tem 5 grupos de intercessão, mas será que desse grupo de intercessão tem um grupo realmente que é de intercessor fiel, de gente que trabalha, de gente que é fiel ao ministério, que participa da formação? Então com essa palavra Deus mostra que o importante para Ele não é número, o importante é qualidade. Se nós tivermos um intercessor, mas um intercessor de qualidade, aquela cidade, aquela paróquia, ela não se perde, ela se mantém de pé. Agora, se tiver 50 intercessor meia boca, não adianta, porque não vai acontecer nada, não vai fazer efeito nenhum. Então Abraão faz esse diálogo com Deus para nos ensinar que muito mais do que quantidade é qualidade. Hoje nós precisamos investir em qualidade. O nosso ministério, seja qual for, eu sou do Ministério de Pregação, como nós temos investido na qualidade. Quem participou das oficinas de pregadores, aquilo ali é investir em qualidade no pregador, é fazer com que as pessoas façam uma pregação de qualidade. E da mesma forma no Ministério de Intercessão, nós precisamos de intercessores de qualidade. Porque imagina você, se você ficar parado dentro de uma garagem, você vai virar um carro por causa disso? Não, vai ou não? Não. Se você ficar de 4 e sair latindo, você vai virar um cachorro por causa disso? Se você entrar num grupo de intercessão, você vai virar intercessor por causa disso? Não. Não é porque você está num grupo de intercessão que é intercessor. Do mesmo jeito que se eu sair pulando, eu não viro um canguru, nem se eu sair latindo, eu viro um cachorro.
Preciso de muito mais do que apenas estar no grupo. Hoje em dia, às vezes, se você chegar lá na paróquia e falar assim, eu quero ser catequista, o que eu preciso fazer para ser catequista? O que eles te respondem? É só dar um nome, só. Mas será que dar um nome faz de mim ser um catequista de verdade? Alguém que anuncia Jesus e que leva Jesus, que convence os corações? Não. Então dá um nome, dá um nome. Às vezes, o que eu faço para pertencer ao grupo tal? Dá um nome. Não, chega lá que a gente ajeita. Muitas vezes as pessoas estão ali realmente porque foi colocado, porque achou fácil entrar. Mas será que o fato de estar no grupo de intercessão faz de mim um intercessor de verdade? Será que todas as pessoas que pertencem ao grupo de intercessão é intercessor de verdade? É aquele intercessor que, se o seu Arthur precisar ligar 2 horas da manhã, eu estou precisando, ele vai bater o joelho no chão e vai rezar, porque ele é intercessor para qualquer hora e para qualquer momento? E eu pergunto ao seu Arthur, o senhor tem certeza que o senhor pode contar com todos os membros do grupo de intercessão a qualquer hora? Com Jesus sempre, mas com os intercessores nem sempre. Olha que tristeza. Então quer dizer que nem todo mundo que está no grupo de intercessão, às vezes que fala que é intercessor, e quanto mais da renovação, quando a gente fala, eu sou da renovação carismática, aí você fala, 10 anos atrás eu fui num grupo de oração, e aí me falaram que eu era da renovação, mas isso acontece muito. Às vezes as pessoas estão no ministério, mas não estão mergulhadas no ministério. E qual que é o perfil do intercessor? Para que eu seja intercessor de verdade. Primeira coisa, o que vocês acham? Primeira coisa, qual a primeira característica do intercessor? Gente, pode chutar, não tem problema. Qual? Humildade. A primeira característica do intercessor é humildade. Quando a gente vai, imagina que se você é um chefe, um patrão, e paga bem os seus funcionários, você faz o quê? Você manda. E aí você pode mandar do jeito que você quiser. Se você paga bem, a pessoa vai fazer calado. Satisfeito ou não, não é assim que acontece? A pessoa faz calado. Agora, se você é empregado, o que você faz? Se você precisa de alguma coisa do seu patrão, você manda? Não manda. Se você quiser tirar uma folga, amanhã eu vou tirar uma folga e ponto final? Não. Eu estou precisando ir no encontro da intercessão, sabe? Eu trabalhei e fiz hora extra. Não é assim que a gente pede? Fiz tanta hora extra, esse mês o senhor me pagou atrasado e tal, eu recebo dia 10, esse mês eu recebi dia 15, será que eu posso? Então, a posição de quem pede, ela tem que ser uma posição humilde, senão ninguém consegue nada com isso. Nenhuma pessoa, eu vejo que às vezes eu consigo tanta coisa assim pedindo às pessoas, porque a forma de pedir o jeito simples de pedir com humildade, porque a gente pedir com arrogância, a gente não consegue nada. Pedir com arrogância não consegue nada. E nós não precisamos abrir, mas lá em Lucas 18, no versículo 10 ao 14, Deus mostra a história de 2 homens, que chamam o fariseu e o publicano. Um fica altão, chega na frente lá e fala, Senhor, eu pago dízimo, eu sou isso de bom, eu sou isso, aquilo. E o outro lá no fundo fala, Senhor, tem piedade de mim porque eu sou um pecador. A oração de qual que Deus escutou? Daquele que estava lá no fundinho, daquele que estava lá no finalzinho, reconhecendo que era pecador. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou intercessor, mas eu sou o mais pequeno, eu não tenho estudo, eu sou simples, eu sou isso, eu não tenho pouco tempo, mas a palavra de Deus nos fala que é a oração dessas pessoas que agrada o coração de Deus, que a oração do arrogante não chega até Deus, que a oração daquele que acha que sabe tudo, a oração daquele que acha que está sempre preparado, que não precisa vir no encontro, que não precisa vir na formação, acha que sabe mais do que o coordenador, essa oração não chega até Deus. Então essa oração é o quê? Tempo perdido. Tempo perdido. Quando rezar é tempo perdido? Quando eu rezo com arrogância. Quando eu acho que eu sei mais do que Deus, que eu posso mandar em Deus, é tempo perdido. Não adianta rezar. É perder tempo, vai fazer outra coisa, porque não adianta rezar com arrogância. Quantas pessoas às vezes acham que Deus é obrigado a dar as coisas para ela, acham que Deus é obrigado, acham que merece demais, e não. O intercessor é aquela pessoa que sempre se coloca diante de Deus, reconhecendo que nós não merecemos nada. Eu não mereço, eu sei que aquela pessoa às vezes não merece, ela errou, ela fez feio, às vezes a pessoa fica atazanando o marido a vida inteira.
Aí o marido vai e larga a mulher. O que acontece? O intercessor vai rezar? Não, mas mereceu, porque ninguém suporta aquela mulher. Os vizinhos, todo mundo reclama. Não, Senhor, ela está errada, tá? Ela é insuportável, não tem problema, mas pela sua misericórdia, refaz essa família. E é sempre assim, sempre que nós somos rezar, reconhecer que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, mas que o poder e a misericórdia vem de Deus, que Deus tem misericórdia de cada um de nós. Então o intercessor que não reza com humildade está perdendo o seu tempo. Pode fazer outra coisa, porque não adianta chegar diante de Deus com arrogância. Senhor, eu determino. A gente determina o demônio a gente pode determinar, né? Mas Jesus a gente não determina, a gente pede. Jesus a gente pede e Ele dá com alegria. Mas agora chegar diante, eu determino agora. Eu penso, né, que Jesus olha e fala, e daí? Determine, e daí? Né? Porque Deus faz a coisa quando Ele quer, quando Ele vê que precisa, não é? A gente não adianta com arrogância. Senhor, eu determino que se eu não ganhar na Mega Sena essa semana, eu não piso mais na igreja. E daí? E daí? Então, a humildade é característica do intercessor, que sabe prostrar diante de Deus e falar, Senhor, nós somos pecadores, mas nós não estamos aqui pedindo pelos nossos méritos, não, mas pela sua misericórdia. O intercessor, ele tem que ser uma pessoa que tem um carinho pela misericórdia de Deus tão grande, porque de 100 coisas que você pede, com certeza 90 ninguém merece receber, mas você pede pela misericórdia. Mas você pede pela misericórdia de Deus. Às vezes a pessoa não merece aquilo que você está pedindo, às vezes a gente não merece o que a gente pede, mas pela misericórdia de Deus é que a gente pede e a gente recebe. Segunda característica do intercessor, qual é? A humildade. Depois, eu falei segunda assim, mas não é importância, tudo é importante. A fé, vou falando uma de cada assim, mas não quer dizer que a primeira é mais importante, vou falando todas. A fé. Intercessor que não tem fé, adianta rezar sem fé? Não adianta. Então o intercessor, ele precisa ser aquele que tem a fé de rezar, acreditar e ficar roendo as unhas. Ai, Jesus, será que vai dar certo? Não. E já se alegrar por aquilo que recebeu. Quem estava no encontro de intercessão ano passado? Estava, né? Quem lembra da história da Santa Mônica? Santa Mônica, quem lembra? Ninguém lembra, né? A história de Santa Mônica é muito interessante. Eu vou contar porque tem muita gente que não estava ano passado. Santa Mônica rezava em lágrimas para o filho dela converter 30 anos. Então ele imaginou que quando ele chegasse cristão na frente dela, ela ia ficar assim louca, né? Ai, que alegria, me belisca que eu não acredito. E não, ela não fez nada. Por quê? Ela ficou normal, né? Ficou assim normal. Aí ele ficou impressionado com aquilo, né? Porque ele pensou que ela ia quase desmaiar, né? Eu penso que ele deve ter chegado quase com um copo de água, né? Pensando, quem chorou e rezou 30 anos, quando ela vê a graça acontecer, ela vai quase morrer. O que Santa Mônica fez? Nada. Por quê? Porque não tinha acontecido nada mais do que ela já tinha certeza que ia acontecer, porque ela sabia que não há oração sem resposta. Ficou normal. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque não há oração sem resposta, não há uma oração que Deus não escuta. E eu lembro que eu ainda brincava assim, às vezes o intercessor reza, ai Jesus, será que vai acontecer? E aí alguém fala, aconteceu a graça, o intercessor quase pula e morde ali, não é possível, eu não estou acreditando, não é possível que isso aconteça. Por que não é possível? Você não rezou, não era para aquilo? Claro que é possível. Então, alegrar mesmo antes de ver a graça acontecer, nós já temos que ter a alegria de comemorar com a irmã e falar, o seu marido ainda não voltou de casa, mas nós já podemos ter essa alegria, porque nós temos certeza que não há uma oração que Deus não escuta debaixo da terra. Já tem que ter alegria. A gente tem que rezar não com a tristeza de quem não tem, mas com a alegria de quem já recebeu. E assim o intercessor é aquele que reza com a alegria de quem já recebeu o que pediu, que reza com alegria, que reza com a certeza. É aquele que às vezes vê o irmão doente, mas já fica feliz por ele, porque sabe que Deus vai fazer a obra na vida dele. Terceira característica importante na vida do intercessor é também, mas vamos lá, fé e confiança, esperança. O intercessor precisa ter esperança, porque o intercessor, imagina você ter uma situação difícil, aí você vai no grupo de intercessão e reza.
Deus faz a graça naquela hora. Quantas vezes vocês já experimentaram isso? Às vezes saiu do grupo de intercessão, alguém já liga, opa, a graça aconteceu. Quem já experimentou isso? Pouca gente de rezar assim, ver a graça acontecer, pouca gente, muita gente. A glória. Agora pode acontecer também da senhora rezar ou qualquer pessoa rezar, rezo. Não aconteceu nada. Não, então eu rezo de novo, e aí? Não aconteceu nada de novo. Não, mas eu sou perseverante, eu rezo de novo, e aí? Nada de novo. E é aí que testa se o intercessor é uma pessoa que tem esperança no Senhor, que espera o tempo de Deus. O intercessor é aquele que espera o tempo de Deus. Ele espera o tempo de Deus e ele sabe que a missão dele é rezar, não é marcar a hora para Deus fazer. Ah, tá. Quando eu rezo, nada vejo, nada sinto. Eu vou falar agora. Deixa eu só concluir aqui. Mas vamos lá. Então, o intercessor é aquele que reza com esperança. Ele tem que ter esperança, que a missão dele é só rezar. A missão do intercessor é rezar. Marcar o tempo da graça, isso é obra de Deus. Agora tem intercessor que já quer marcar a hora da graça. Não, a sua missão é rezar. Eu faço o quê? Eu rezo. O que você faz? Eu rezo. Eu rezo e rezo e rezo. O tempo da graça, quem marca é Deus. Eu não rezo, mas Deus, é para acontecer hoje, amanhã eu já não vou rezar. Não, eu rezo, mas o tempo da graça, quem marca é Deus. E uma coisa que o intercessor precisa saber conviver, e todo servo de Deus, é com o silêncio de Deus. Mas Deus fala muito, fala. Gente, eu acho maravilhoso no módulo do roteiro. Quem já participou do módulo do roteiro comigo? Pouca gente já participou. O quanto Deus fala na hora que a gente está preparando as pregações, a gente enche o quadro lá de profecia, de moção. Quem? Já passou? No apuro danado? Mas o quanto Deus fala muito, Deus fala conosco a todo momento. Mas existe um momento que Deus cala. Qual é o momento que Deus cala? É no momento da dor e do sofrimento. Olha que Jesus, tão interessante isso, que Jesus, em todos os momentos da vida dele, ele falava com Deus, mas teve um momento que Jesus falou: oh meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Qual foi o momento? O momento do sofrimento. E o Frei Raniero Cantalamessa ensina para nós que servimos a Deus, que Deus fala conosco o tempo inteiro, mas no momento do sofrimento, eu tenho que aprender a experimentar o silêncio de Deus. Porque geralmente nos momentos mais difíceis, nos problemas mais difíceis, é que Deus não fala nada. Nas situações mais difíceis, nos momentos mais doídos e nos piores problemas, onde a gente procura as maiores respostas, é ali que a gente experimenta o silêncio de Deus. É difícil experimentar o silêncio de Deus, mas se eu sou cristão de verdade, eu sei passar pelo sofrimento experimentando o silêncio de Deus. Porque, olha que maravilha o exemplo de Jesus. Ele fala: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não fala comigo? Mas ao mesmo tempo Jesus vem e fala: mas nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E é aí que nós demonstramos que nós somos fiéis a Deus, quando mesmo eu estou sofrendo, Deus não está falando nada comigo, e eu entrego o meu espírito nas mãos de Deus. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Ó Senhor, está difícil, o Senhor não fala nada, mas eu te entrego tudo nas suas mãos, porque o Senhor é o meu Senhor, ainda que calado. O intercessor é aquele que acredita que o Senhor é o Senhor da vida dele, mesmo que o Senhor não fale nada, mesmo que eu reze, que eu não experimente nada, mas tendo certeza que isso também passa. Respondeu sua pergunta, tia Raquel? Então, é uma experiência de fé experimentar o silêncio de Deus. É uma experiência de fé experimentar o silêncio de Deus. Faz a pessoa crescer na fé, faz a pessoa ter mais confiança em Deus. Então, muitos de nós passamos por momentos da nossa vida em que Deus fala assim, que a gente fala: nossa, estou até tonto de tanto que Deus fala. Mas às vezes a gente passa momentos em que a gente fala alguma coisa, Deus, me dá uma resposta, me mostra, e nada acontece. Mas nesse momento é que eu exercito a minha esperança, a minha confiança no Senhor. Amém? Então vamos passar para o próximo. Próxima característica do Senhor. Do Senhor não, do intercessor do Senhor. Mas é uma característica do Senhor, que é o amor.
O intercessor que não tem amor, eu sei de uma coisa, quando as pessoas pedem para me rezar para mim, tem gente que a gente tem às vezes um carinho maior, ou tem outras pessoas que a gente conhece mais, ou que a gente comove mais, eu já percebi isso. Aquelas pessoas que a gente às vezes comove mais, que a gente sente mais o problema dela, a gente reza, a graça acontece mais rápido. Agora, às vezes a pessoa conta o problema, a gente fala, isso nem é problema tanto, né? A pessoa que é fraca, aí a graça às vezes nem acontece na vida daquela pessoa, porque faltou o amor. Então, a pessoa que reza pelos outros, ela precisa ter amor. Primeiro, amor a Deus, é claro. Amor a Deus sobre todas as coisas, sem dúvida disso. Mas muito amor aos irmãos. Precisa amar. Se eu estou rezando por uma pessoa, imagina, não adianta eu rezar falando com a minha boca lá no grupo de intercessão, Senhor, abençoa o meu pároco, mas está morrendo de raiva porque ele fez alguma coisa lá que não te agradou. Aí por dentro está com raiva e da boca para fora cheio de amor, não adianta, porque Deus conhece, é o que está por dentro. Não adianta eu rezar, Senhor, aconteceu uma coisa lá, eu não fiquei satisfeito com a coordenadora, Senhor, derrama a tua bênção, derrama o teu poder, não tem bênção, não tem poder, não tem nada, porque não tem amor no coração de quem reza. Não tem amor no coração de quem reza. Rezar sem amor, fazer as coisas sem amor, não funciona em nada. Imagina pregar sem amor. Eu sempre falo isso quando a gente está na formação, chegar achando que está fazendo favor para todo mundo, está aqui fazendo um favor, meu tempo está esgotado. Não, se não for com amor, a palavra não cai no coração. Podia estar fazendo outra coisa mais importante. Não, mas com amor, tudo dá fruto. Com amor, tudo dá fruto. Se Vocês já experimentaram isso? Rezar para uma pessoa com mais amor e ver a graça acontecer, do que quando você não está nem aí e reza, às vezes reza até mais e a graça não acontece? Quem já experimentou isso? Poucos intercessores? Já. Quando a gente reza com mais amor, que a gente sente como se fosse na pele da gente, a graça acontece mais. Porque sem amor não adianta rezar. Não adianta rezar sem amor, não adianta falar as coisas sem amor. Às vezes, eu já trabalhei na coordenação lá na minha paróquia de catequese e tal, e às vezes eu falava as coisas, a pessoa falava, a pessoa vai ficar com raiva. Eu falava, não vai porque eu falei com amor. Às vezes você pode falar uma coisa, sabe aquela assim que a gente fala, aquele tapa de luva, mas se for com amor, a pessoa não fica com raiva. Corrigir, a gente pode corrigir, com amor a pessoa não fica com raiva. Agora, sem amor, a oração não produz fruto, a correção não produz fruto, a catequese não produz, a pregação não produz fruto. E agora, se nós temos que ter um amor por aquelas pessoas de fora que nós rezamos, mais amor ainda nós temos que ter com aqueles que são do nosso grupo de intercessão. Porque hoje, às vezes a gente olha para a pessoa e fala, aquele ali é do Ministério de Intercessão. Por quê? Não, porque está com a camiseta do ministério, ou porque ele me falou que é. Os primeiros cristãos não tinham camiseta de ministério, com certeza também eles não andavam com coisa no pescoço, com certeza eles não tinham essa organização que a gente tinha, não tinha roupa própria, não tinha estilo de cristão, vestia as mesmas roupas que os outros vestiam, porque antes, até um tempo atrás, a gente viu uma pessoa na rua e falava, aquele ali é crente. Porque não é uma saiona que varria a metade da rua. Hoje não tem muito disso mais. Aquele cabelo, comprido tanto quanto a saia. Aí fala que ele é crente. Mas os primeiros cristãos, e tem relatos daquela época, que falam o seguinte, que as roupas que eles vestiam eram as mesmas dos outros. A comida que eles comiam era as mesmas dos outros. Os lugares que eles frequentavam eram os mesmos. Mas qual a diferença que eles percebiam nos cristãos? O amor. Olhava para ele e falava, nossa, como eles se amam. Então era um diferencial, sabe? Eles tinham um diferencial que não era camiseta, falavam, não, aquele é um grupo, porque está todo mundo com a mesma camiseta, aquele ali é o grupo, por quê? Porque eles estão ali rezando, não, porque eles se amam. O grupo de intercessão, ele faz diferença entre ele, os intercessores se amarem. Por isso que intercessor no mesmo grupo, ele não pode ter diferença, porque é um coração só, é uma oração só. E se tem alguma indiferença, tem que chegar no irmão e falar, eu não estou satisfeito, a gente precisa resolver isso, porque senão não adianta. Não adianta rezar sem amor, não adianta rezar se a gente não tem esse carinho com a pessoa do nosso ministério. É tão bom, eu fico muito satisfeito de pertencer ao Ministério de Pregação, porque nós do nosso núcleo é uma bênção, graças a Deus, todo mundo um carinho. Mas se por acaso algum dia acontecer alguma coisa que, por exemplo, chatear se a pessoa às vezes ficar, eu vou ficar para o meu canto, não quero saber mais de nada, o ministério morre, o ministério perde. Mas se a pessoa chegar e falar, não estou satisfeito, aí o ministério cresce.
Da mesma forma no grupo de intercessão, eu não estou satisfeito com isso. Fala, mas não fica guardando com raiva. Tal pessoa, aquela pessoa só estraga o grupo. Aquela pessoa, chega na pessoa e fala. Tenha coragem de falar. Tenha coragem, o intercessor tem que ter coragem de olhar nos olhos e falar com amor. E não ficar falando, aquela pessoa no grupo de intercessão, ela não tem compromisso. Ela chega nos olhos da pessoa e fala. Fala com amor, porque o amor cura. Nós precisamos aprender isso, porque sem amor não adianta. Sem amor, e eu falo muito isso aqui, vou falar umas 10 vezes ainda. Sem amor, nada vai para frente. Sem amor, nada funciona. Rezar sem amor, ter um grupo ali, mas ninguém gosta de ninguém. Que tristeza. O amor, uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo, que a tia Raquel falou agora, que às vezes a gente fica pensando, que tem que rezar demais, que tem que ir no padre tal, que tem que tal. Às vezes o que aquela pessoa precisa é um pouquinho de amor. Só um pouquinho de amor que aquela pessoa precisa, um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, e o povo acha que é o demônio, tem que levar lá no exórcio. Não, é amor que a pessoa precisa. Sabe, às vezes a gente fica pondo a culpa no demônio, mas esquece que a maioria das tristezas, a maioria dos problemas das pessoas estão na falta de amor. A maioria das coisas é falta de amor. Aí acontece uma coisa no grupo de oração, aquela pessoa é desequilibrada. Não é, ela precisa de amor. E ela está manifestando que ela precisa de amor. É só isso que acontece, o povo precisa de amor. Amor cura, o amor liberta. Então, intercessor no seu grupo, não deixa a indiferença, não deixa passar na indiferença. Se acontecer uma coisa que você não gosta, fale, não deixa passar, porque senão o seu grupo vai ficando só no desamor e vai morrendo devagarinho. Não deixe isso acontecer. Depois, agora, essa parte é boa. Por exemplo, imagino eu que quando a coordenadora Simária me convidou para fazer esse momento de ensino e de formação, ela depositou em mim uma confiança, certo? Confiança. Da mesma forma, quando às vezes o meu pároco da minha paróquia convida e fala, faz isso para mim, ele deposita em mim uma confiança. Agora imagine se eu pego esse microfone, com esse microfone na mão eu posso falar o que eu quiser. Agora imagine se eu começo a falar contra a palavra de Deus. E começo a ensinar as pessoas a viver contra a palavra de Deus. Eu estou o quê? Traindo a confiança que foi depositada em mim. Agora você, intercessor, qual foi a confiança que foi depositada em você? De saber os problemas dos outros, de saber o sofrimento dos outros, e às vezes o próprio Deus te conta o sofrimento dos outros. Então, se eu saio do meu grupo e abro a boca daquilo que aconteceu no grupo, eu estou o quê? Traindo o meu ministério. Da mesma forma que se eu chegasse aqui e começasse a ensinar o povo a fazer tudo do contrário à vontade de Deus, a fazer tudo que não está na Bíblia, o intercessor que abre a boca, que fala aquilo que Deus confia para ele rezar, e não para ele falar, e não para ele partilhar, ele é um traidor do ministério dele. E eu peço a Jesus que nunca, nenhum de nós sejamos traidores do nosso ministério. Quantas vezes a gente anda, eu tenho a graça às vezes, de andar em outros lugares, em outras paróquias, eu faço, às vezes as pessoas recebem a gente com aquele carinho, gasta com gasolina, eu faço, eu não posso trair o meu ministério, eu tenho que levar uma mensagem de verdade, eu tenho que levar uma mensagem sincera, porque tem uma confiança que foi depositada em mim. E você que é intercessor, se você está ali, é porque foi depositada em você uma confiança, que em primeiro lugar é uma confiança de Deus, uma confiança que aquilo que Deus revela para você, uma confiança que aquilo que o outro revela para você, vai ficar no seu coração e você só vai partilhar com Deus. Então, infelizmente, quando nós saímos do nosso grupo, e isso é uma característica que vocês costumam chamar de sigilo no grupo, isso, né, Simária? Sigilo, isso, o nome que costuma dar no ministério é sigilo. Então, quando eu não obedeço a isso, eu estou sendo um traidor do meu ministério. E aí a palavra de Deus fala, não cometer adultério. Aí você chega lá em intercessão e fala, não, eu nunca traí, eu só fiquei com a minha esposa. E o Senhor vai falar, você tem certeza? E o seu ministério? Você não cometeu adultério contra o seu ministério? Você não traiu o seu ministério? Você não traiu a confiança que as pessoas depositaram em você? Quando a pessoa chega e fala, liga para você e conta um problema, às vezes a pessoa
sai contando para todo mundo. Então, é trair o ministério. Isso se chama trair o ministério. Eu vejo que é quase o mesmo pecado de adultério, sabe? É a mesma traição. Porque nós amamos tanto o ministério que a gente pode falar que a gente casou, quem é intercessor fala, eu casei com o ministério da intercessão, e aí começa a fazer esse tipo de coisa. E aí acontece que o pior, né? Que às vezes um irmão lá do grupo, acontece um irmão, às vezes começa a ter relações com outra pessoa, que mau exemplo, né? E às vezes não percebe que ele mesmo está traindo o seu ministério. É muito triste trair o ministério, é muito triste trair a confiança, e eu peço a Deus nesse momento, que livre todos os intercessores disso, que livre todos os intercessores de trair o seu ministério. Tá. Então, o intercessor que trai o seu ministério é aquele intercessor que é infiel àquilo que pede, àquilo que a coordenação orienta. Então, nós precisamos ser fiéis ao nosso ministério. Nós precisamos ser fiéis. Eu acho tão bonito quando o Frei Raniero, que é o pregador da Casa do Papa, ele fala o seguinte: muitas pessoas falam mal da igreja, mas onde está a carta de divórcio que o Senhor Jesus deu para a igreja? Ela ainda é esposa de Cristo, e aconteça o que acontecer, os erros que a igreja cometer, Jesus é fiel à igreja. Jesus é sempre fiel à igreja. E se nós quisermos ser como Jesus quer, nós precisamos ser também fiéis ao nosso ministério. Mas aqui na paróquia o ministério está um peteco, eu estou ficando queimado de pertencer a esse grupo, mas eu sou fiel até o fim, porque eu não admito dar uma carta de divórcio para o meu ministério, porque o Senhor me ensinou que eu preciso amar. Mas é porque você não sabe o problema, a pior daqui é a coordenadora, não tem problema, eu sou fiel até o fim ao meu ministério. Mas aqui está pegando no pé, não tem problema, eu sou fiel até o fim ao meu ministério, porque uma vez que eu casei com o meu ministério, o meu Senhor não me autoriza a dar uma carta de divórcio e dispensar e falar, fica para trás que eu vou continuar. Não posso. É claro que às vezes nós pegamos muito serviço na igreja e nós temos que organizar a nossa vida, é diferente. Porque aí fala, não, mas eu estou com 50 coisas, eu vou ter que, se eu estou traindo, se eu largar alguma, não. Organizar a vida é muito diferente. Muito diferente do que ser infiel ao ministério. É muito diferente. Então, só tomando cuidado quanto a isso. Porque organizar a vida, é claro que às vezes a pessoa está em todos os ministérios. Não, tem que largar alguma coisa. Por exemplo, a tia Raquel, hoje a senhora é do Ministério de Intercessão? Não, mas ela é do Ministério de Pregação. Então não quer dizer que traiu o ministério, não é nada. Claro que não, porque ela está no ministério, está descobrindo o ministério. Agora sair porque descobriu que gostava mais do Ministério de Intercessão. Agora sair do ministério, eu saio porque aquele povo lá é tudo, não presta, não, porque a coordenadora, não. Isso é trair o ministério. Isso sim é trair o ministério. Cada um identifica um, e às vezes eu passo no ministério, passo no outro, não tem problema. Mas no ministério que eu estou, naquele momento, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel no ministério, mesmo que eu mude de ministério. Eu comecei a interceder, mas descobri que o meu dom era cura e libertação. Eu mudo, não tem problema, eu tenho que ficar onde eu tenho dom, mas eu não posso trair o ministério de intercessão por causa disso. Mas eu não posso ir para o ministério de cura e libertação e vir falar mal da coordenadora do ministério de intercessão. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, agora eu estou no ministério da intercessão porque eu fiquei muito chateada que eles fizeram um encontro aqui e não me convidaram do ministério de pregação. Eu falei assim, nossa, imagino que a senhora não deve ser uma boa intercessora não, porque uma intercessora que precisa interceder para o ministério de pregação, falar que está ferida com a gente, não vai resolver. Então, eu posso sair do ministério, mas se eu sair do ministério de pregação ferido e vou para a intercessão, eu fiquei ferido lá na catequese e vou enfiar no ministério de intercessão, onde ninguém me vê? Não, não posso ser assim. Eu preciso ser fiel ao meu ministério, estar ali por gosto, e se eu sair do ministério, eu preciso sair do jeito que eu entrei, com alegria. Até porque se você tinha ferido, aonde quer que você vá, não dá fruto. Não dá fruto. Não adianta pensar que dá, que não dá. Não adianta, tem gente que fica assim, vai para o encontro de casal, alguém chateou e muda para a renovação, alguém chateou, muda para a catequese, alguém chateou e fica pulando.
igual ao macaco. Não adianta. Nós precisamos o quê? Ser fiéis àquilo que a gente está fazendo. Se depois que você foi fiel, que você deu quase o sangue ali, você viu que não é o seu dom, não tem problema mudar de ministério, mas seja fiel ao ministério no momento em que você está nele. Outra coisa muito importante para o intercessor, eu vou falar, começa com obediência, mas também oração, obediência, oração, muita coisa, né? Oração o quê? Pessoal. Então o intercessor ele reza para o próximo, e ele reza para ele também, então quer dizer que ele tem que rezar dobrado. Porque eu do Ministério de Pregação, eu tenho a obrigação de rezar para mim e preparar minhas pregações. Agora vocês têm a obrigação de rezar por vocês e ainda para mim. E aí pelos outros ministérios. Então o intercessor ele tem que rezar dobrado. Ele tem que rezar dobrado, ele tem que rezar para ele e ainda para o próximo. Para o mundo inteiro. Então olha para você ver, você rezar para você e para o mundo inteiro. Tem que ter uma vida de oração. Vida de oração não é ficar o dia inteiro na igreja. Eu sei que tem muita gente que trabalha, tem muita gente que estuda. Não é ficar o dia inteiro na igreja, mas também oferecer às vezes os pequenos sacrifícios do dia a dia. Aquele que o Dom Alberto fala, né, o martírio do dia a dia, as pequenas dores. Senhor, aconteceu isso comigo, eu poderia ir lá e quebrar tudo, mas eu não vou fazer isso por todas as pessoas desse mundo que hoje estão sofrendo. Olha que oração mais bonita. 1 minuto que às vezes salvou tantas almas. Às vezes me fala uma coisa, eu poderia responder à altura, mas não vou fazer isso por tantas pessoas que sofrem, por tantas pessoas, por uma alma qualquer, Senhor, que está morrendo agora de câncer. Eu ofereço o meu silêncio. Senhor, acontece uma coisa, a pessoa foi lá, fez aquilo que te chateou tanto. Você poderia falar, nunca mais olhar na cara dessa pessoa, Senhor, mas eu vou olhar nos olhos dela. E quando eu olhar nos olhos dela, eu ofereço para aquela pessoa, para às vezes aquele pai de família, em qualquer lugar do mundo, que é um alcoólatra, para que ele seja libertado. Isso é oração. Às vezes não é ficar, claro, tem que ficar diante do Santíssimo, mas rezar o tempo inteiro não quer dizer só ficar rezando com o texto na mão, mas também oferecendo os pequenos sacrifícios do dia a dia, para que o Senhor faça a obra dele maravilhosa na vida das outras pessoas. Oração pessoal, pelo próximo, e até ter o carinho de reunir fora do horário. Reunir o ministério fora do horário. Vamos reunir aqui para rezar? Vamos, porque a nossa missão é rezar. Então, qualquer momento nós queremos rezar, que seja 1 hora a mais, 1 hora a menos, vamos rezar, porque nós sabemos que quanto mais nós rezarmos e com mais qualidade, mais graça Deus vai fazer. Rezar, reunir, reza de 2 em 2, isso é importante para o ministério. E uma coisa muito importante também, que muitas pessoas acabam perdendo ao longo da caminhada, profissionais correm muito risco. Por exemplo, um médico. Se você chega num hospital, que às vezes as pessoas estão ali morrendo de câncer, você fica ali, você fica sensibilizado. Não fica? Aí o médico passa ali e não está nem aí. Por quê? Já acostumou. Então a gente começa a ligar a televisão e fala que todo dia matou um. A primeira vez que a gente escuta aquilo, nossa, meu Deus, que horror. Aí no segundo dia a gente começa a falar, mais um. Aí começa a falar assim, ali tem gente usando droga. Tem, que horror, meu Deus do céu, isso é grave. Aí passa um mês, não, mas está todo mundo assim mesmo. Aí começa a acostumar com as coisas. Começa a acostumar e esquece de rezar, porque passa a ser normal para ele. Aí o intercessor acha que está tudo normal. Ali na vizinha está quebrando o pau. Tá, mas todo lugar, todo mundo quebra o pau mesmo. Que mal tem? Tal pessoa falou mal da outra. Não, mas todo mundo fala mal de todo mundo. E acaba ficando insensível ao sofrimento e à dor. O intercessor é aquele que tem que pedir a Deus, para que ele tenha um coração sempre sensível ao sofrimento dos outros. Sempre sensível ao sofrimento dos outros, mesmo que aquilo seja comum. Às vezes trabalha no hospital, a coisa mais comum é ver doente, só entra doente ali, mas mesmo assim, cada pessoa, cada sofrimento. Nós precisamos ter um coração sensível a esse sofrimento das pessoas. No intercessor é aquele que não pode se acostumar com as situações. Até a Simária estava comentando aqui, hoje é dia de Halloween. Aí as escolas tudo fazem, mas a escola tudo faz, então deixa para lá, já acostumou. Não é normal não é normal.
E o interessante é que a gente, lá na escola, fala que não pode rezar a Ave Maria, não pode fazer culto à Nossa Senhora, e as mães ficam caladinhas. Não pode ter o crucifixo, as mães ficam caladinhas. Faz festa da bruxa, as mães ficam caladinhas. Menos a Simária, porque a Simária não fica caladinha. Então, irmãos, mas é sério, o intercessor é aquele que não pode, diante das situações, por mais que você ligue a televisão todos os dias e veja a mesma notícia, não pode acostumar. Não pode acostumar. Por mais que todos os dias aconteça a mesma coisa, não pode acostumar. Precisa ter um coração sensível para o sofrimento do irmão, trazer aquilo e pensar, se fosse comigo, será que eu ia estar acostumado? Se fosse na minha casa, será que eu ia estar indiferente a essa situação? Com certeza eu ia estar chorando, eu ia estar sofrendo. Então eu não posso acostumar com essa situação. Coloca, às vezes, no lugar da pessoa e pensa, se fosse comigo, com certeza eu não estaria hoje, não importando. Às vezes as pessoas falam que hoje a gente não está nem aí, né? Ah, não estou nem aí não, não estou nem aí, não estou nem aí, estou nem aí, mas a hora que acontece com a gente fica muito aí. A gente fica muito aí. Então o intercessor é aquele que tem que trazer os problemas dos outros, não é ficar também desesperado com os problemas dos outros, porque o intercessor é aquele que traz o problema do outro, mas que tem uma confiança muito maior que o outro tem. Com certeza. Ele às vezes traz o problema do outro, mas com fé, com confiança. Esse é o intercessor. Então o intercessor é aquele que nunca pode perder a sensibilidade. É aquele que nunca, na vida dele, nunca é nunca mesmo, ele pode ficar insensível ao sofrimento do próximo. A pessoa, reza para mim. Essa semana, só que às vezes, essa semana foi engraçado, uma pessoa falou assim, reza para mim. Eu falei assim, não vou ficar rezando mais para isso não, porque agora você tem que tomar uma atitude. Às vezes a pessoa precisa tomar uma atitude, a gente fala assim, mas depois a gente reza, porque a gente entende que mesmo a pessoa precisando tomar uma atitude, às vezes ela não consegue. Ela quer, mas não consegue. Você já percebeu isso? Às vezes a pessoa fala assim, reza para mim, eu estou precisando libertar disso. Aí você reza, a pessoa pede de novo, pede de novo, pede de novo, pede de novo. Mas às vezes a pessoa, aí você fala, não, você tem que tomar uma atitude. Tem mesmo. Mas às vezes a pessoa não consegue. O que você faz como intercessor? Larga para lá? Não, continua rezando e pede para Deus agir na vontade daquela pessoa, para que ela tenha vontade de se libertar. E por último, muito importante, que o intercessor precisa ter é a honestidade. Ninguém bota fé numa pessoa que reza para os outros, mas que tem coragem de passar todo mundo para trás. Ninguém dá crédito a uma pessoa que prega, mas tem coragem de enganar as outras pessoas. Ninguém dá crédito a uma pessoa. É claro que às vezes na minha vida, principalmente o povo de Deus, é um povo que sofre, que trabalha, mas eu posso muito bem, às vezes eu estou devendo, posso muito bem chegar onde eu estou devendo e falar, olha, eu precisei comprar um remédio, a minha situação não está boa, mas eu vou pagar. Eu tenho certeza que qualquer lugar que você for, se você conversar, não tem problema. Agora, o intercessor que não é honesto, aquele intercessor que passa as pessoas para trás, além de não pagar, não dar as caras, esse intercessor, ele não é um intercessor de verdade, porque ninguém dá crédito na oração dele, ninguém dá crédito na pregação de uma pessoa desonesta. Quantas vezes a gente vê a pessoa organiza a festa da igreja e tira um pouco de dinheiro para ela? Aconteceu na minha paróquia tem muitos anos, um caso semelhante a esse. E aí todo mundo falava, a pessoa fez a festa de 15 anos do filho dele, da filha dele, com o dinheiro que ela tirou das barraquinhas. Ninguém nunca mais dá crédito para essa pessoa. Ela pode subir aqui, falar bonito, ela pode fazer o discurso, pode fazer a oficina de pregador, que ninguém dá crédito. Da mesma forma o intercessor. Ninguém acredita na oração dele se ele não é uma pessoa honesta, se ele não é uma pessoa limpa. E honesto, e sem contar que depois o Satanás toma muito mais. E honesto não é quem não deve não, porque todas as pessoas geralmente devem. Né? Se eu, por exemplo, se eu ainda não paguei a minha conta de luz esse mês, eu estou devendo, mesmo que ela vai vencer amanhã, eu já não estou devendo. Todo mundo deve. Mas a honestidade é o intercessor olhar nos olhos da pessoa e não ter vergonha. Não ter vergonha de falar, eu vou ajeitar minha vida, eu vou organizar minha vida. O mais importante é que a gente precisa também ter uma vida pessoal organizada. Precisa ter uma vida pessoal organizada. Precisa procurar organizar a vida. Organizar a vida. O que eu disse no início? Que Deus agrada da oração dos simples. Então, se você não tem condição de comprar
o tênis de 500, 600 reais para ir para a intercessão, isso não vai fazer diferença. Pode ir de chinelo Havaianas, que o que Deus olha é o coração. Que o que Deus olha é o coração. O que Deus olha é o coração. Mesmo na simplicidade, mesmo na pobreza, o que Deus olha é o coração. Eu lembro quando eu coordenava a catequese da minha paróquia, graças a Deus, a gente trabalhava, tem até que a Silvânia, que é lá da paróquia, a gente fazia alguma coisinha e sempre o caixa tinha dinheiro, né? Graças a Deus, sempre o caixa tinha dinheiro, conseguia pagar o xerox, mas quando não tinha dinheiro, não tinha. Então, nós fizemos a promoção para pagar o xerox, chegou no mês de outubro, eu falei, esse ano não tem mais xerox. Aí eles falaram, não, mas não tem mais. Não tem, porque não tem dinheiro. Ah, não tem, pronto, acabou o dinheiro, acabou o xerox. Aí o que a gente faz? Se vira, mas a gente não compra com aquilo que a gente não tem e com aquilo que a gente sabe que a gente não vai dar conta de pagar. E graças a Deus, a minha catequese nunca faltou dinheiro. Tanto que o último dia, a gente sobrou dinheiro na hora que a gente fez as contas, que a gente deu uma festa para os catequistas. E uma festa boa, que eu lembro que foi uma festa boa, né, que a gente deu para os catequistas, e os catequistas não pagaram nada, não tiveram que levar prato de biscoito. Por quê? Porque a gente não tinha débito com nada. A gente levou a coisa a sério. Então é muito importante a vida pessoal do pregador ser uma vida controlada, porque ele é um servo de Deus. Tá? Porque ele é um servo de Deus, e o servo de Deus ele precisa ser uma pessoa limpa, para agradar a Deus com a sua oração. Eu acho que o padre já está quase chegando, nós estamos quase começando a missa, e eu penso que não vai ter intervalo, né? Com certeza não. Nem direito de levantar, nem de espichar, também não. Então tá. Então, diante disso que eu falei, eu quero só fazer uma perguntinha. Você coloca a mão no peito, você hoje tem coragem de dizer, eu sou um intercessor de verdade, ou eu preciso ser um intercessor de verdade? Então, eu sou um intercessor de verdade, ou eu preciso ser um intercessor de verdade? Eu preciso ser, com certeza. Não existe intercessor perfeito. Intercessor perfeito são os santos, né, que já está no céu na glória de Deus. Agora, os do ministério de intercessão, eles não são perfeitos. Mas se ele reconhece que ele precisa e que ele deseja melhorar, e às vezes participou, anotou, gravou, lembrou, e sair daqui com vontade de melhorar, eu tenho certeza que valeu a pena essa partilha. Se pelo menos você reconhece que alguma coisa você precisa mudar, que de alguma forma você precisa mudar o seu ministério, eu tenho certeza absoluta que valeu muito a pena essa partilha que a gente teve. Então eu convido você a gente ficar de pé. Vamos, não vai dar tempo de rezar, mas enquanto até para a gente já preparar para a missa em clima de oração, vamos ficar de pé e nós vamos pedir ao Senhor e já colocar nas intenções da nossa missa o nosso ministério, a nossa fidelidade ao ministério. Coloca a mão no seu coração e coloca já nas intenções da missa o nosso ministério, a nossa fidelidade ao nosso ministério, pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos realmente verdadeiros naquilo que nós somos, se é intercessor, se é pregador, se é do ministério, da palavra, da Eucaristia, não importa, mas nós oferecemos a Deus esta Eucaristia pelo nosso ministério, pela nossa fidelidade, pela nossa perseverança. Pode fazer o seu oferecimento, coloque você as suas intenções pessoais, pode colocar também pelas famílias, pode ficar à vontade e coloque as suas intenções pessoais, apresentando ao Senhor o seu ministério, apresentando ao Senhor as suas fraquezas, as suas necessidades. A Kênia vai cantar uma musiquinha para nós, enquanto nós apresentamos a Deus as nossas intenções. Não precisa cantar não, você vai apresentar a Deus as intenções do seu coração. Em silêncio, 2 minutinhos, sem nem precisar abrir a boca, nem cochichar, em silêncio, 2 minutinhos.
Amém. Podemos ficar assentados. E permanecendo em silêncio, porque nós vamos, daqui a alguns segundos, iniciar a celebração da Santa Missa. Foi bom ver sobre o perfil do intercessor?